Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de antecipação de tutela e execuções, dois temas corriqueiros nas tuas provas. Essas questões envolvendo a matéria tratada hoje irão cair na tua prova e tu irás acertar. Como sempre, eu gosto de, antes de cada aula, dizer que a preparação para a prova não depende só do aluno e não depende só do professor, porque eu estou te passando aqui uma revisão do conteúdo. Então, a nossa assistência é mútua. Como eu já te disse, lembra-te dos contratos, lembra da relação sinalagmática dos contratos. Um exerce determinada contraprestação e o outro outra contraprestação. A minha prestação para ti é te passar o conteúdo da aula e a tua vai ser te empenhar no estudo, resolvendo questões, batendo em cima daquelas questões, vendo os temas mais corriqueiros. A minha aula está sendo apanhada levando em consideração as questões mais cobradas durante as provas. Então, há grande probabilidade de que caia na tua prova exatamente o que eu estou te passando. O que eu quero? Neste momento da aula, eu quero a tua atenção focada exclusiva para mim. E não obstante nós estejamos via EAD, uma aula online, é necessário determinada interatividade entre nós dois. Esse é o diferencial do SENC. Eu não estou simplesmente passando uma aula, eu quero repassar o conhecimento, eu quero que tu aprendas. Para mim não serve aquele aluno que simplesmente assistiu a aula e não estudou, não. Eu quero aquele aluno que esteja empenhado, eu quero que termine este curso e que tu sejas aprovado, que tu vire meu colega, que tu vire advogado, que tu vire defensor público, que tu vire procurador ou delegado, mas eu não te quero na condição de estudante ou de concurseiro. Tu pensa que eu não estou vendo tudo daqui, mas eu estou de olho, eu sei que tu tá com o Facebook ligado, eu sei que tu tá assistindo a novela, eu sei que tu tá com o WhatsApp no celular ligado. Ah não, quem tem Orkut? Por favor, desistam do Orkut. Vamos lá, eu quero que tu desligue todo o teu contato com as redes sociais agora. Eu, teu professor Newton, eu sou a tua rede social. Nós dois vamos tratar junto agora. Desliga tudo, a tua atenção é minha, é nós dois agora, olho no olho. Vamos lá. Para tratar de antecipação de tutela, o que seria antecipação de tutela? Eu peguei para ti, botei já no site à disposição um plano de ensino para que tu possa acompanhar as minhas aulas com maior clareza e consiga absorver todo o conteúdo. A aula de hoje foi preparada tendo por base inúmeros doutrinadores famosos, Humberto Teodoro Júnior, Teotônio Negrão, o ilustre Otávio Piva, coordenador do curso. Não, ele é de constitucional. Vamos lá, pessoal. Vamos adentrar em antecipação de tutela. Antes de entrar especificamente na antecipação de tutela, vamos passar por definitiva e tutela provisória. Conceitos de cognição estabelecidos por quem? Não há como adentrar na senda da antecipação de tutela sem antes passarmos por Kazuo Watanabe. Quem é este Kazuo Watanabe? Foi ele quem nos trouxe os conceitos de tutela definitiva ou tutela provisória. Lembrando, isto não é antecipação de tutela, mas é tão somente para que tu tenhas conhecimento, tu tenha um embasamento teórico, teus pilares estejam prontos para adentrar na senda da antecipação de tutela. O que seria tutela definitiva? Trata-se daquela obtida por intermédio da cognição exauriente. O que seria, ou seja, após a efetiva tramitação do processo contraditório e ampla defesa, o magistrado tem a condição suficiente de estabelecer a tutela definitiva. Lembrando que ela poderá ser satisfativa e que ela poderá não ser satisfativa, sendo que a primeira, satisfativa, tem o intuito de satisfação do direito material pleiteado, chamando-se tutela padrão, é aquela corriqueira após exaurir aquela questão do processo, aquela dilação probatória, a instrução processual, o magistrado com todos os elementos convincentes
irá satisfazer o direito do autor, lembrando que faz parte da tutela definitiva. Já a tutela não satisfativa tem cunho assecuratório, ou seja, ela visa minimizar os efeitos da tutela no tempo, sendo chamada comumente de tutela cautelar. Não esquece isso. A tutela cautelar não tem o objetivo de satisfação do direito, mas ela assegura e acautela a futura satisfação do direito. Ela depende de uma ação principal para satisfazer o direito. Lembra-te dessas diferenças que eu estou te explicando com relação à tutela definitiva. Vamos lá. Diz-se que, não obstante a tutela cautelar seja assecuratória, a sua decisão, ou seja, a decisão da tutela cautelar, será definitiva, será de satisfação. Os efeitos são temporários, mas a cautela irá perder os seus efeitos quando reconhecido e satisfeito o direito acautelado. Eu digo que a decisão que reconheceu a tutela cautelar não sofrerá alterações, somente os efeitos dessa tutela. Então, a decisão da tutela cautelar é definitiva. Os seus efeitos não, porque os seus efeitos poderão e deverão ser alterados mediante a interposição da ação competente. Tutela provisória. A tutela provisória é chamada de sumária e a tutela provisória é chamada de precária. Por que eu chamo a tutela provisória de precária? Por quê? Porque ela pode ser revogada a qualquer momento. Daí vem o conceito precariedade do direito. É aquela que concede tutela imediata ao pedido postulado, seja ele cautelar ou seja ele definitivo. Permite a imediata fruição. No entanto, pensa bem, provisória. O que significa algo provisório? Que virá a ser substituída. A tutela provisória permite que aquele direito pleiteado possa ser gozado desde já, mas ela é precária, porque ela pode ser revogada. Ela é sumária, porque não houve a devida dilação probatória. O magistrado ele está convicto daqueles elementos de suposta probabilidade que tu passaste para ele por intermédio da tua petição inicial. O magistrado está satisfeito com aquilo e vai te conceder uma tutela provisória. Ele antecipou os efeitos daquela futura pretensão que somente seria concedida por uma tutela definitiva, ou seja, tutela definitiva exauriente, tutela provisória. O próprio nome diz, é provisória no sentido de que possa ser revogada, ela foi antecipada. A tutela provisória é a própria antecipação de tutela. Tem como característica a cognição sumária e precariedade. Sumária, pega o plano de ensino que eu coloquei para ti, pega o material e vem comigo. Sumária, porque conduz o juiz da causa a um juízo de probabilidade. Por que probabilidade? Porque ele não tem como ter certeza daquilo que tu estás passando para ele, mas ele está vendo a grande probabilidade de que o que tu estejas passando seja realidade. Com base naquele juízo de provável certeza, ele poderá antecipar os efeitos da tutela. Ele não espera chegar no fim do processo, ele antecipa desde já, no início, lembrando que a tutela antecipada poderá ser concedida inclusive em sede de sentença. E mesmo em sede de sentença, ela poderá ser antecipada. Antecipada por quê? Porque ainda pende de recurso, desde que ele não tenha efeito suspensivo. O correto é falar em antecipação dos efeitos da tutela. Eis que não se antecipa a própria tutela. Lembra quando eu te expliquei? Tutela declaratória, condenatória ou constitutiva. Tu estás antecipando tão somente os efeitos dessa tutela. Apenas admite-se que o referente
e o requerente usufrua os efeitos práticos do direito que pretende ver tutelado, antes de reconhecida judicialmente a cognição exauriente. Passados esses conceitos básicos para a compreensão da antecipação de tutela em si, eu quero que tu saibas que há diferença entre a liminar e a antecipação de tutela. Muito embora é corriqueiro no âmbito forense nós ouvirmos: eu vou pedir uma liminar, eu vou ganhar uma liminar, eu vou conceder antecipação de tutela. Tu tá assistindo a novela e diz assim: eu vou ganhar uma liminar e vou ter meu filho de volta. São impropérios jurídicos, são absurdos jurídicos que as pessoas estão dizendo porque não têm o conhecimento a respeito do correto conceito dos fatos. Então eu gostaria que o meu aluno não errasse. Tu não vais errar, a partir de agora tu vais falar corretamente. Eu não admito que tu erre depois da explicação, porque ela é básica, ela é elementar, meu caro Washington. Vamos lá, liminar é a medida concedida in limine litis, ou seja, liminar é sem a oitiva da outra parte. Trata-se de um critério estritamente, olha a peculiaridade da diferença que eu estou te passando. Parece ser algo tão difícil, meu Deus! O professor vai explicar qual é a diferença da antecipação de tutela para liminar, sendo que eu sempre aprendi, inclusive na faculdade, que era a mesma coisa. Olha a diferença de uma para outra. É com relação ao critério cronológico. Como assim, professor, com relação ao critério cronológico? Porque a liminar é concedida in limine litis, sem a oitiva da outra parte, sem a oitiva do réu. Sua característica deve levar em consideração a fase do procedimento em que é concedida. Eu friso que, muito embora a liminar seja concedida antes da manifestação do réu, não há violação da ampla defesa e do contraditório, porque elas foram simplesmente empurradas, adiadas para diante do processo. Se cair na tua prova, a concessão de liminar em limine litis implica no abuso, na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tu vais colocar que não, porque ele é simplesmente deslocado para outra fase do processo. O que é antecipação de tutela? A tutela antecipada não tem como característica o momento de sua concessão, podendo ocorrer a qualquer momento, inclusive em sede de sentença. Prestastes atenção, a diferença da liminar para antecipação de tutela é que a antecipação de tutela pode ser concedida a qualquer momento. Liminar, critério cronológico, in limine litis, concedida tão somente antes da oitiva do réu. Vamos lá. Vamos passar a uma análise sistemática do artigo 273 do Código de Processo. Te familiariza com esse artigo, pois é ele quem trata da tutela antecipada. Tu pode chamar de tutela antecipada, tu pode chamar de antecipação de tutela, trata-se somente de nomenclatura. Eu não me importo de como tu venha chamá-la, desde que tu acertes a questão da prova. Vem comigo, vamos lá, pega o artigo fundamental 273 do CPC. Para o ilustre Ovídio Batista, o artigo 273 é fundamental, é crucial para o deslinde dos efeitos da antecipação de tutela. A análise sistemática dele estabelece que poderá ser concedido a antecipação de tutela para o procedimento comum, sendo ele do rito ordinário, sendo ele do rito sumário,
poderá ser concedido, inclusive. Tu sabes que eu adoro. Vem cá. Cabimento. Procedimento comum e sumário. Perfeito. Outro caso que poderá cair na tua prova, hipótese de cabimento da antecipação de tutela. Lei 9.099, a lei preferida do professor. 9.099 de que ano? 95, vulgo JEC, Juizado Especial Cível. É uma lei especial que também permite o deferimento da antecipação de tutela nas ações possessórias. Artigo 928 do Código de Processo permite a antecipação dos efeitos da tutela. E nas ações de despejo, artigo 59 da Lei 8245. Artigo 59 Portanto, artigo 59 trata das ações de despejo com expressa previsão de antecipação de tutela. Dá uma olhadinha no artigo 59, lei especial. Juizado especial também cabe. Procedimentos comuns, seja ele sumário, seja ele ordinário, é cabível. Vem comigo ao artigo 273 do Código de Processo. Passamos às hipóteses de cabimento. Artigo 273. O juiz poderá, somente o magistrado poderá conceder, a requerimento da parte, desde que a parte requeira, antecipar, total ou parcialmente. Por que parcialmente? Porque eu tenho uma demanda em que eu ingressei com 5 pedidos, somente um deles o juiz vai conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Está aí a concessão parcial da antecipação de tutela. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que existindo prova inequívoca e se convença da verossimilhança das alegações. Requisitos: prova inequívoca mais verossimilhança. Esses requisitos estão no caput. No caput do artigo 273, a verossimilhança e a prova inequívoca são chamados requisitos gerais. São os mais comuns. São aqueles que nas petições medianas, medíocres, as partes solicitam, mediante a prova inequívoca e verossimilhança, sem nem explicar o que é cada uma, requer desejar os efeitos de antecipação de tutela nos termos do artigo 273 do Código de Processo. Claro que o magistrado vai olhar aquela petição porca, mal explicada e vai indeferir os efeitos da tua antecipação. E tu vai querer agravar de instrumento e tu vai tomar laço no tribunal também. Não a partir de agora, porque eu vou te explicar. Prova inequívoca. O nome está dizendo inequívoca, que não traz dúvida, tá? Muito embora diga isso, não traduz uma verdade absoluta, mas sim prova robusta que venha a conduzir a um juízo de
probabilidade. Não se trata exclusivamente de prova documental, mas qualquer outro meio de prova admitido no curso do processo. Então, o que eu te digo? Prova inequívoca. Prova inequívoca é igual muita probabilidade. A prova inequívoca traduz prova robusta, muita probabilidade de que aquilo que eu estou mencionando seja verdade. É por isso que ela pode ser revertível a qualquer momento. Prova inequívoca não significa prova que não admita prova em contrário. É somente muita probabilidade de que aqueles fatos que estão sendo expostos ao magistrado sejam verdade. Verossimilhança das alegações é o que permite chegar a uma verdade provável, elevado grau de probabilidade dos acontecimentos narrados pelo apelante ou pelo requerente. Probabilidade também. Probabilidade. Tá, mas tu estás me dizendo que a prova inequívoca e a verossimilhança ambas são com relação a determinada probabilidade. Qual é a diferença de um para o outro? É porque nesse aqui a boa credibilidade e na verossimilhança a probabilidade. Prova com boa dose de credibilidade e aqui probabilidade. Lembrando, por óbvio, que a credibilidade também envolve probabilidade. Nenhum deles permite ao juiz um juízo de certeza a respeito do deferimento da tutela antecipada. O professor tem que beber água, senão ele não consegue dar aula. É por isso que, se o juízo é de probabilidade, o parágrafo 2º estabelece a necessidade de reversibilidade dos efeitos. Se isso é provável que aconteça, é provável que também não aconteça, porque o juízo não é de certeza. Por isso, o parágrafo 2º traz requisito da irreversibilidade. Ou seja, irreversibilidade é a possibilidade de aquela antecipação de tutela ser revogada e retornar ao status. Que letra, hein, professor? Ao status quo. Isso aqui traduzindo é status quo. Irreversibilidade dos efeitos. Pensa comigo. Irreversível, que não retorna. Portanto, o juízo aqui é reversível, porque ele retorna ao status quo. Isso eu botei para que tu jamais esqueça. Não é irreversível a possibilidade de retorno. Lê o parágrafo 2º do artigo 273. Ouve então, ouve. Não se concederá antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Se passada aquela questão em que o magistrado vai deferir, ele vê, deferindo antecipação de tutela, a grande probabilidade e credibilidade daqueles fatos narrados na peça inicial. Contando, se eu deferir antecipação de tutela, já estou inclusive antecipando o mérito desta ação. Não terá como retornar depois o réu àquele status quo ao qual está sendo obrigado pelo autor. Não vou deferir. É muito temerário ao réu que
que isso aconteça, sob pena de prejuízos irreversíveis. Denota-se que a reversibilidade dos efeitos da concessão da tutela antecipada é requisito cumulativo a esses dois. Se esses dois requisitos estavam previstos no caput, este está previsto no parágrafo 2º. É necessária uma análise sistemática dos artigos do teu Código de Processo. É requisito cumulativo a prova inequívoca e a verossimilhança. Eis que deve haver a possibilidade de reversão ao status quo, caso seja necessário revogar e antecipar a tutela. Tal regra deve ser analisada com proporcionalidade, sob pena de inutilizar o instituto da antecipação dos efeitos de tutela. Pressupostos alternativos. Te passei os pressupostos gerais, constantes do caput. Te passei outro pressuposto cumulativo aos gerais, constante do parágrafo 2º. E agora, os pressupostos alternativos. Inciso 1º, inciso 2º do supracitado artigo. Primeiro, inciso 1º. E, lê o caput, termina dizendo verossimilhança das alegações e, inciso 1º, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso se traduz no perigo pela demora. Fundado receio de dano irreparável é o perigo pela demora, é o receio de dano irreparável constante do inciso 1º. O risco tratado deve ser concreto e não hipotético, devendo ser atual e com aptidão de prejudicar o direito. Tu vai ter que expor na tua peça inicial que o perigo do magistrado não deferir a antecipação de tutela é muito grande. Por exemplo, uma cirurgia de emergência. O plano de saúde não está cobrindo aquela cirurgia. Eu acho que o meu contrato prevê a cobertura disso pelo plano de saúde. Demanda em juízo e solicita antecipação de tutela para que seja realizada a cirurgia pelo plano de saúde, haja vista a impossibilidade de arcar com os custos de um plano particular. Sob pena de prejuízo, de risco à minha vida. Ela está com 9 meses, vai parir. Não tem quem realize o procedimento a não seja o plano de saúde. O magistrado defere a total assistência. Caso ele não deferisse, o risco à mãe seria muito grande, pois ela não teria auxílio para a realização da cirurgia. Está aí o perigo pela demora. Se o magistrado for ouvir a outra parte, for ouvir o plano de saúde, fosse realizar a oitiva das partes, juntada de documentos, perícia, já teria passado, a criança já teria nascido, inclusive com risco de vida à própria mãe. Está aí o perigo pela demora. Tu não pode demorar na concessão dos efeitos daquela tutela, sob pena de prejudicar a parte e inutilizar o instituto. Os danos a justificar a antecipação de tutela devem ser irreversíveis, ou seja, não é possível que tu aguarde o final do processo. Neste exemplo que eu te dei, qual seria o dano? O dano seria justamente a criança vir a nascer, a ocorrência do parto, sem que restasse amparada pelo médico competente. O que diz o inciso 2º? Atos protelatórios e abusivos da parte. Muito embora o regramento fale somente em réu, a antecipação também se aplica ao autor. Olha aqui, ó. Fique caracterizado o abuso de direito e defesa ou manifesto propósito protelatório
do réu. Não é somente do réu, qualquer das partes, porque o réu também pode solicitar antecipação de tutela daquele direito pleiteado pelo autor, ou até mesmo quando o réu tem ingressado com determinada reconvenção no curso do processo. Denota-se que o conceito de ato protelatório e abusivo da parte, ele não tem um conceito fixo. Ele deve ser aplicado pelo magistrado no caso concreto. Por exemplo, é patente que o réu esteja fugindo do oficial de justiça para não receber a citação. O oficial de justiça já disse: olha, eu marquei a citação, inclusive por hora certa. Eu chego na casa, eu vejo que o réu está lá dentro, ele fecha as cortinas, ele fecha a porta, ele fecha a janela, ele não quer receber a citação. Isso pode ser considerado pelo magistrado como ato protelatório ou abusivo da parte. O réu está fugindo com o objeto da penhora, o réu está fugindo com o objeto pelo qual se tem emissão na posse, o réu está escondendo tudo, o réu impede o acesso, o réu impede que se fruam dos direitos solicitados pelo autor. Lembrando, pode ser também realizado pelo próprio autor. Neste caso, quem solicita antecipação de tutela é o réu. Passados estes conceitos, vamos ver quem tem legitimidade para ingressar com esta ação, para solicitar antecipação de tutela. Quem é a parte legítima para tanto? Tu está vendo que a antecipação de tutela se desdobra, né? Ela tem minúcias, tem peculiaridades. Mas basta que tu leia o artigo 273 e seguintes, preste atenção na minha aula, realize algumas questões envolvendo antecipação de tutela e tu terás a tua aprovação, tu terás o teu acerto. Quem poderá solicitar? Quais são as partes? Óbvio, a autora. Nem tão óbvio, o réu. Como assim? O réu poderá solicitar antecipação de tutela, mas ele é réu? Como é que ele vai fazer isso? Sim, quando ele for reconvinte, denunciante, formular pedido contraposto ou em ação declaratória incidental. Inclusive, em sede de contestação. O réu, sim, sendo um pedido contraposto, sendo reconvinte, em ação declaratória incidental, ou até mesmo em sede de defesa, contestação, poderá arguir e solicitar a antecipação dos efeitos da tutela. Sendo, neste último caso, a solicitação pelo réu do pedido de improcedência do autor, ou seja, o réu somente solicitará a antecipação de tutela em sede de contestação, requerendo a improcedência da demanda. Ele não vai pedir a procedência, porque ele estará se afundando, entrando num poço, somente quando ele pedir a improcedência. No entanto, se ele entrar com contrapedido ou for reconvinte, ele vai pedir a procedência, porque trata-se de outro pedido realizado. Quem mais pode? Terceiro, interessado. Este caso depende da peculiaridade, da casuística a ser concedida, aquele terceiro que tenha direito, que tenha interesse naquela solicitação do autor. Outra parte interessada, como sempre, o Ministério Público. Friso, Ministério Público, na condição
de parte solicita diretamente. No entanto, quando o Ministério Público estiver atuando na condição de custos legis, ou seja, de fiscal da lei, ele irá apenas sugerir a antecipação de tutela. Ele não poderá requerê-la, porque ele não é parte no processo, ele é custos legis, ele é fiscal da lei. Ele não poderá apenas sugeri-la. Momentos para a concessão da antecipação de tutela. Já te expliquei quem são as partes. Autor, réu, Ministério Público, apenas na condição de parte. Terceiro, interessado, que depende da casuística. Qual é o momento para a concessão da antecipação de tutela? A qualquer momento. Como assim a qualquer momento pode ser concedida antecipação de tutela? Sim, liminarmente, como eu já te disse. A qualquer momento, inclusive liminar. Ou seja, in limine litis. Sem oitiva. Ainda na sentença. Aqui eu quero uma atenção especial tua, porque essa questão tem sido objeto corriqueiro de algumas provas. Não caindo somente aquela questão básica, é possível deferimento de antecipação de tutela diretamente na sentença? Assim não vai cair. Assim não vai cair. Assim qualquer ananá vai acertar. Na sentença, neste caso, a cognição para o deferimento da antecipação de tutela não será sumária, ela será exauriente, à medida que já houve a devida dilação probatória, houve a instrução processual. Lembra, o deferimento da antecipação de tutela terá por base uma cognição exauriente. Exauriente, como o próprio nome diz, exaurida, passada, ultrapassada todas as questões relativas à produção de prova e manifestação das partes no curso do processo, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Quando se tratar de sentença com reexame necessário, aquelas que eu te falei, que nas causas que ultrapassarem a condenação a título de 60 salários mínimos nacional, é necessário reenvio dos autos, tá? Desde que seja de improcedência contra a Fazenda Pública. Sendo reexame necessário, poderá ser concedida antecipação de tutela na própria sentença. Recurso de apelação, desde que dotado de efeito suspensivo, ou seja, no recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo, na sentença poderá ter sido deferida a antecipação de tutela, onde ocorrerá a execução provisória daquele direito postulado pelo autor. Em sede de apelação dotada somente de efeito suspensivo, tá? Ou somente devolutivo, a antecipação de tutela será pouco produtiva, pois a execução provisória já será realizada. Então, se o recurso de apelação tiver tão somente o efeito devolutivo, ou seja, devolver a matéria impugnada à análise do tribunal competente, não caberá antecipação de tutela, tá? Porque já ocorrerá a execução provisória. Último quesito a ser tratado é a revogação. Se ficar ruim na câmera, o vermelho, tu me avisa. Artigo 273, parágrafo, isso aqui é um quarto. Horrível, né? Meu Deus.
Bom que eu estou traduzindo. Onde tem que se concentrar mais na letra do que na aula. 273, parágrafo 4º. Ouça com atenção. A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo em decisão fundamentada. Magistrado concedeu antecipação de tutela a título de liminar, sem oitiva do réu. O réu se manifestou, apresentou a contestação, solicitou que fosse revogada a concessão de antecipação de tutela. O magistrado compreendeu a análise das defesas e revoga a antecipação concedida em sede de liminar. Opa! Ele poderá revogar, sim, desde que ele fundamente o motivo pelo qual está revogando a concessão daqueles efeitos antecipatórios da sentença. Imprescindível, uma questãozinha de recursos. Artigo 522 da decisão que concede ou denega antecipação dos efeitos da tutela, o recurso cabível será agravo retido, não de instrumento, agravo de instrumento é o recurso cabível, pois a decisão que concede ou nega é uma decisão interlocutória, não é um despacho de mero expediente que não cabe recurso, não é uma sentença que cabe apelação, não é um acórdão, é uma decisão interlocutória, logo caberá agravo de instrumento. Vamos lá. Liminar. Pode ser concedida quando? Qualquer momento. Liminar. Já expliquei. Liminar é antes da manifestação do réu. Pode ser concedida na sentença. Pode ser concedida quando da interposição do recurso, desde que ele tenha efeito suspensivo para que haja execução provisória. Se for no recurso com efeito devolutivo, não tem cabimento, porque já ocorrerá a execução provisória. Revogação poderá ocorrer qualquer tempo, desde que haja decisão fundamentada pelo magistrado a prolatar a decisão. A decisão que concede ou nega caberá agravo de instrumento.